Olá, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre comportamento, como tomar as rédeas da sua vida e não perdê-la para os seus próprios sabotadores. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Fernanda Barroso, especialista em imagem, comunicação e comportamento. Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vinda. Como é que vai? Oi, Roberta. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre controle da vida. É fácil a gente perder o controle da nossa própria vida? Me fala você, é fácil perder o controle da nossa própria vida? E Sim! Como é fácil? Então, a gente vai no nosso piloto automático, né? Conhece aquele velho conhecido do nosso mundo acelerado. E a gente embarca no nosso piloto automático e quando a gente vê, a gente não tá onde a gente quer, a gente não fez o que a gente queria, a gente não, né? Foi parar onde não queria. E tudo isso porque foi deixando foi deixando a vida levar, não teve nenhum comando disso. Então, realmente, é muito fácil, cada vez mais fácil a gente perder esse comando. Agora, existem algumas evidências de que a gente perdeu esse controle, Fernanda? Às vezes a gente nem tem mais esse controle há muitos anos e a pessoa ainda nem se deu conta disso, né? Tem alguns sintomas clássicos, né? É quando você percebe que passou um tempão, né? Foi assim, né? O ano passou assim, a semana passou assim, você não conseguiu fazer nada, você não fez nada do que você queria, e aí a coisa foi embora, né? Outros sintomas são quando as pessoas todas começam a reclamar de você, né? Todo mundo fala a mesma coisa sobre você, sabe aquela característica que você tem, que é sua a vida inteira? Ai, fulano é muito mandona, fulano é muito controladora. Isso também significa que você perdeu o comando aí da sua vida. Ou seja, que você está querendo mandar na vida dos outros também, na sua e na dos outros, não. É muito comum isso. Você já não conhece ninguém que seja controlador, que queira mandar na sua própria vida e na vida do outro? É tentador né, a gente embarcar nessa. Esse é um dos nossos sabotadores, né? Aquela vozinha interna nossa que fala pra gente como a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser, né? Como a gente tem que desempenhar, como a gente tem que se comportar. Então, todo mundo tem essas vozinhas falando dentro, né, dentro da nossa cabeça, e elas estão com a gente já há muito tempo, então a gente já se acostumou com elas, então por isso que a gente acaba confundindo um pouco o que elas falam para a gente com quem a gente é, né? Então esse é o segredo, é você parar para prestar atenção nessas vozinhas, o que elas estão falando para você, porque elas só aparecem quando você está no piloto automático, né? Quando você está nesse deixa a vida me levar, que elas assumem o controle da sua vida e aí elas vão te conduzindo e você nem percebe, né? E você acha que você era assim, você acha que é uma característica da sua personalidade, você acha que, poxa, eu fui assim a vida inteira, né? Então vou continuar sendo. E não é bem assim, você tem exatamente o comando disso, você tem o controle disso, você tem como retomar isso para a sua vida, para você saber se isso é uma característica que te leva para frente ou que te empurra para baixo, né? Então, esse que é o grande lance. Agora, você usou agora há pouco uma palavra interessante, sabotadores. O que seriam sabotadores? Todas as pessoas têm os seus próprios sabotadores. Como identificar isso? Olha, a nossa mente, ela opera de dois modos, né, basicamente. A gente opera no nosso modo sábio, né, inteligente, que é aquele que sabe o que é bom pra gente, aquilo que faz a gente crescer, né, que a gente consegue ouvir a nossa essência, a gente consegue se conectar com quem a gente é realmente, e ela funciona no modo piloto automático aí, que é onde entram esses sabotadores, né, que é o nosso modo sobrevivente. Então, imagina que você lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, para você conseguir sobreviver emocionalmente, você foi ouvindo essas vozinhas, né? Elas vão chegando perto de você e vão entrando como amigas na sua vida para fazer você passar por aquela situação, você conseguir lidar com aquele, né? Com o teu cenário emocional daquele momento. Mas o que acontece? Em determinado momento a gente cresce e essas vozinhas continuam falando com a gente. É como se a gente, quando a gente nasce, a gente tem o cordão umbilical, né? A gente tem ali aquelas questões todas do bebê. É como se a gente não cortasse esse cordão umbilical, né? Crescesse, virasse adulto e continuasse com isso. Não faz mais sentido. Só que muito poucas pessoas param para fazer essa avaliação do que vale a pena eu continuar carregando como uma característica minha, da minha essência, que eu quero e está me fazendo crescer, está me fazendo, né, melhorar como pessoa e chegar onde eu quero.
Ou então, o que ela está fazendo? Ela pode estar me fazendo ir para baixo, ela vira uma âncora, né? Então, são aqueles comportamentos que você não consegue desempenhar o que você precisa, então você pode procrastinar demais, você fica lá enrolando para fazer alguma coisa, ou você assume, né? Você sai ajudando todo mundo, né? Então, esses são alguns dos sabotadores, né? Aqui, a gente pode sair ajudando todo mundo, e aí eu ajudo todo mundo para eu ser aceito, e eu não preciso fazer as minhas coisas e cuidar da minha vida, né? Então, tem alguns sabotadores aí que aparecem justamente para fazer a gente ser mais aceito pelos outros, ou a gente conseguir conquistar o nosso espaço, né? Então, cada um tem uma motivação diferente. E a gente vai se identificando com eles vão se apresentando para a gente à medida que a gente vai crescendo, né? E viram nossos melhores amigos aí, porque imagina que você estava numa situação difícil, né? Como criança, como adolescente, tinha que saber lidar com aquelas questões todas, e eles aparecem como sendo seus amigos que vão te ajudar, né? Então é difícil a gente realmente abrir mão de pessoas que chegam com tão boas intenções, né? Esses sabotadores, eles chegam para a gente com boas intenções, né? Travestidos de boas intenções. Então esse é que é o segredo. O pulo do gato é você identificar que não são tão boas intenções assim, e que a gente precisa ficar de olho, né, para entender o que está por trás ali, para me fazer escolher se eu quero ouvi-los e eu quero continuar seguindo eles, ou se eu quero tomar outras decisões, fazer outras escolhas. Fernanda, a gente estava falando no bloco anterior sobre os sabotadores, a gente vive uma vida de autossabotagem, né? Constantemente. Para a gente conseguir identificar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de sabotadores e as suas características. Então, antes de falar dos sabotadores, eu vou falar como é que você identifica que você está no modo sabotador, né? Então, todas aquelas coisas que fazem você sentir medo, culpa, ansiedade, estresse, julgamento, né? Tudo isso são características que vêm carregadas junto com o seu sabotador. Eles é que fazem você sentir desse jeito. Então, identificou que tem esses sentimentos por trás, essas sensações por trás, pode ficar ligada que é um sabotador que está lá falando com você, tá? Então, fica fácil da gente identificar quando a gente percebe esses sentimentos. E aí, os sabotadores são 10 sabotadores, tá? A gente tem 10 aí à disposição. Tem bastante. Então, assim, não são todos que ficam ativos na gente, né? A gente tem um que é universal, que é o crítico. Então, todo mundo acho que se identifica com ele, né? Que é aquele, a vozinha que fica falando para você, não tá bom, hein? Acho que isso aí podia ficar melhor, hein? Acho que só, né? Fica vendo só defeito, fica achando que tá sempre ruim, que você nunca tá pronta o suficiente, que você, né? Ou que a situação nunca tá boa, ou que alguém nunca tá bem. Então, ele tá sempre criticando, sempre pronto a criticar tudo e todos, tá? Esse é universal, todo mundo tem. Então, não precisa nem botar ele no teste, porque ele aparece para todo mundo. Aí a gente tem outros 9 sabotadores, né? Então, falando rapidamente, a gente tem o insistente, que é o perfeccionista, né? Então, aquele que vai sempre buscar a perfeição, vai sempre buscar, não, isso aqui ainda não está pronto, não, isso aqui ainda não está bom, vou fazer ficar melhor, né? E nunca está pronto, e ele nunca está pronto. Então, é aquela pessoa que busca a perfeição em tudo. E aí não age, né? Muitas vezes não age esperando chegar à perfeição, quer dizer... Exatamente. É a briga do feito com o perfeito. Exatamente. Então, é aquela pessoa que está sempre buscando a situação ideal, e essa situação ideal nunca vai chegar, porque o crivo dela é muito alto, né? A noção dela, a exigência dela é simplesmente a perfeição, então ela nunca vai conseguir chegar lá. Até porque o crítico dela nunca vai deixar ela chegar na perfeição. Quando ela achar que ela chegou na perfeição, o crítico dela vai falar, acho que não, hein? Acho que podia ficar melhor. Então, é um correr atrás do rabo constante. Aí a gente tem um outro sabotador que é o prestativo, né? Que é aquela pessoa muito boazinha, que ajuda todo mundo, né? Que eu já citei. Então, é aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar, está sempre tomando a frente de tudo, né? Ajuda todo mundo, aceita tudo. Que é uma pessoa que não consegue dizer não, né? Que ela puxa tudo para ela não consegue dizer não. Então, é uma pessoa que vive, às vezes, muito cansada, não consegue fazer as próprias coisas, porque acaba... como eu estou sempre tentando agradar o outro e eu não consigo falar não, as minhas coisas sempre ficam por último, né? Eu sempre sou a última prioridade da minha vida. Então, muita gente também vai se identificar com esse. E isso a gente pode dizer que é uma marca de rejeição da infância?
é uma sensação que eu preciso ser aceito, né? Eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir amado, então eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para não decepcionar as pessoas. É como se fosse isso, eu não quero decepcionar ninguém, porque se eu não fizer o que eles querem que eu faça, eles podem deixar de gostar de mim, eles podem deixar de me amar, deixar de me convidar para as coisas, então eu tenho que ser aquela pessoa que está sempre disponível, né? Topando tudo sempre para não desapontar todo mundo. É a necessidade de aprovação, é isso, né? Em todo momento, a todo custo. Exatamente. Então, eu preciso ser aprovada para poder ser aceita. Aí a gente tem o hipervigilante, que é aquela pessoa que não relaxa nunca, que vê problema em tudo, que vê perigo em tudo, né? Então, tem muitas mães que acabam ficando assim, né? Não relaxam nunca com os filhos, sempre vê um problema, nunca acha que a criança engasgou, pronto, já vai morrer. Então, são aquelas pessoas que não conseguem relaxar, que estão sempre estressadas e acabam estressando todo mundo que está em volta, né? Porque fica nesse nível, nesse grau de ansiedade que ninguém consegue relaxar quem está próximo. Aí a gente tem o inquieto, né? Que é aquela pessoa que não consegue parar quieta, ela faz 20 coisas ao mesmo tempo, é aquela pessoa que tem um espírito aventureiro, que começa 1000 coisas ao mesmo tempo, que faz 1000 cursos, que está sempre em todas, que sai de um lugar e vai para outro, que está sempre em movimento, mas que não consegue terminar nada do que começa, né? Então, aquela pessoa que está sempre abrindo outras possibilidades, mas não consegue fechar nenhuma, né? Então, muitas iniciativas e poucas acabativas. Uhum. A gente tem o controlador, que é o mandão da história, né? O general. Então, a gente vê muito essa figura também. Então, assim, eu chego e boto ordem no recinto, né? Eu chego e tomo conta de tudo. Então, é aquela pessoa que tem que dar a última palavra, que sempre tem que ser do jeito dela, que só o jeito dela é o certo. E, às vezes, ela nem percebe que faz assim, né? Normalmente, quem tem esse sabotador não acha que é uma coisa ruim, né? Acha que, não, tá tudo bem eu ser assim. Uma característica de liderança, por exemplo, né? Quando, na verdade, você está afastando as pessoas. Exatamente, porque você acha que é uma boa característica sua, mas todo mundo que está à sua volta não acha, né? Então, você começa a ficar meio sozinho aí, né, nas coisas, porque as pessoas não conseguem ficar com você, porque é uma pressão muito grande para elas, para elas poderem te contentar. Você nunca vai estar contente com aquilo, porque só o seu jeito é o jeito certo. Aí a gente tem o esquivo, que é aquele cara que foge das responsabilidades, né? Então, tá tudo sempre bem, tá tudo bom, né? Ele evita os conflitos, ele não quer que as pessoas cheguem perto, né? Se começou algum conflito perto dele, ele já, opa, tá tudo bem, eu não me posiciono. Sofre o prejuízo, né, Fernanda? Acaba sofrendo prejuízo para deixar todo mundo feliz. Exatamente. Na verdade, não só para deixar todo mundo feliz, mas para evitar um conflito, né? Então, eu não vou me posicionar porque eu não quero conflito com as pessoas, eu não quero, né, ter que falar alguma coisa e essa pessoa, de repente, discordar de mim e aí, né, fica esse conflito permanente. Então, eu me eximo de me posicionar, né? Eu não falo nada, eu aceito as situações. E aí podem ser pessoas até que são aquelas pessoas que esquecem de pagar conta, né? Então, todas as situações desagradáveis da vida, elas viram, a pessoa se esquiva, a pessoa, né, dá um jeitinho de postergar, fazer depois, então fica procrastinando, né, uma situação que é mais desagradável ou um posicionamento que ela precisa ter. Então, essa característica também de procrastinar também entra bastante nesse sabotador. Fernanda, você falou já de alguns sabotadores, acho que faltam 3 ainda para a gente conseguir identificar os sabotadores. Quais que faltam? A gente tem ainda o hiperrealizador, que é aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Que também confunde um pouquinho com o inquieto. A gente tem aquela pessoa que só se faz de vítima o tempo inteiro, então esse sabotador vítima também aparece, né? Então o problema nunca é com ela, sempre é com os outros, sempre é com a situação, nunca é a responsabilidade dela. E a gente tem o último, que é o hiperracional, que é aquela pessoa que vive dentro da inteligência dela, né? Então, assim, ela leva o mundo de uma maneira só com o intelecto, só com a razão, e ela sente muito pouco, né? Então, ela não consegue, às vezes, criar conexões com as pessoas, ela pode ser vista como uma pessoa arrogante, porque ela acaba se colocando acima dos outros, né? Então, esses são todos os sabotadores que podem aparecer aí, e as pessoas podem ter vários sabotadores simultâneos junto com o crítico, né? Então, lembra que eles aparecem lá na nossa infância, na adolescência, para ajudar a gente, né? Para proteger a gente emocionalmente. Então, a gente pode desenvolver vários.
E o curioso é que eles podem aparecer em contextos diferentes também. Então, eu posso ter um sabotador que aparece com o meu marido ou com a minha esposa, eu posso ter um outro sabotador que só aparece no trabalho, um outro sabotador que só aparece numa situação, numa determinada situação social. Então, isso aí a gente vai também tendo muito várias diferentes, fases. né? Agora, o grande finale aqui, como que a gente vai tomar as rédeas, então, da nossa vida? Já identificamos o problema, qual a solução? Então, a solução é a gente acionar a nossa inteligência positiva, né? É o sábio que vive dentro da gente. Então, a gente não tem só essa turminha do barulho aí que atrapalha. A gente também tem um sábio dentro da gente que só consegue falar quando a gente silencia esses sabotadores. Então, a gente tem que aprender a silenciar os sabotadores para o nosso modo sábio aparecer, né? Que é a nossa criatividade, é a nossa intuição, né? É a nossa essência. Essa sim é a nossa essência. Então, é importante a gente parar, né? Avaliar quais desses sabotadores atrapalham a gente e a gente aprender técnicas e ferramentas para poder deixar eles bem pequenininhos ali dentro da nossa cabeça e a gente poder saber que tem o poder de escolha. Quem eu quero ouvir? O meu sábio ou o meu sabotador? Né? Tá na tua mão e é esse o controle que você pega para você voltar a ter o comando da sua vida. Em um minutinho, Fernanda, você acabou de falar dessas técnicas aí para ter esse controle, são técnicas de meditação. O que dá para a gente fazer para deixar esses sabotadores bem pequenininhos? Olha, o que eu posso falar assim que funciona mais rápido é você ter presença. Então, assim, é você estar aqui no agora. Então, se eu estou sempre no amanhã, né, no ansioso, no amanhã, pensando no que vai acontecer, ou eu fico no ontem, né, lá na nostalgia, você só consegue ter controle sobre o seu hoje. Então, se você estiver na sua presença, se você não estiver no seu piloto automático, você consegue identificar esses sabotadores e consegue perceber quando eles estão falando com você, para você saber se vale a pena ouvi-los ou não. Então, okay. Eu já dou uma dica para você, não vale a pena ouvir. É isso aí. Então, tome as rédeas da sua vida e viva o hoje. Fernanda Barroso, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você. Obrigada, Rô.